Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos telespectadores, meus queridos nerds. Olha só, pessoal. Eu sou o Guilherme Góes. Eu me chamo Gabriel. Nós somos os membros fundadores do grupo Reintegrados, grupo de estudos dedicado à disseminação da cultura, inclusive da cultura pop também, e do conhecimento, que também pode ser um conhecimento de quadrinhos, um conhecimento de literatura, um conhecimento de ficção. E nós estamos aqui, pessoal, para também trazer este tema aqui para vocês hoje. Nós vamos falar sobre o que, Gabriel? Hoje, pessoal, nós iremos falar sobre as lições da ficção científica. Entender como esse método de produção artística, a própria ficção, acaba influenciando no dia a dia. Como a ficção científica passa lições por meio das obras literárias, das obras artísticas no geral, por meio da ficção de quadrinhos ou pela ficção de filmes, da cinematografia. Nós iremos entender como nós conseguimos, inconscientemente ou até mesmo conscientemente, receber lições importantes para o dia a dia, para a vida, lições de vida, lições de moral, e também como a ficção científica ela narra, mesmo que sutilmente, a realidade ainda nas suas entranhas mais obscuras. Então, pessoal, eu gostaria de iniciar esse debate perguntando para você, Guilherme, o que você acha a respeito disso? Como você acha que a ficção científica ela influencia no imaginário popular? De que maneira ela contribui para o pensamento social, para o desenvolvimento, não só do intelecto das pessoas, mas também para o desenvolvimento moral, o desenvolvimento humano das pessoas no dia a dia? Deixa eu falar na questão da influência em si. Tem dois exemplos que eu acho muito massa da gente. Na verdade, são três. Algum tempo atrás saiu uma série na Netflix. Eu acho que o nome da série é Gambito da Rainha, alguma coisa assim. É uma série que fala, aparentemente, trata de competição de xadrez. Eu não assisti a série, porque eu confesso para vocês que eu tenho preconceito com a Netflix. Netflix tem um histórico assim, né, de pegar umas obras populares, fazer um reboot, fazer um remake, e isso sair uma porcaria. Netflix não nos processa. Então, por causa disso, né, de tudo que tem aquele selinho do Netflix, eu sempre olho assim com olhares desconfiados. E aparentemente essa série fez um sucesso na época que ela foi lançada, e saiu uma pesquisa que mostrou que depois do lançamento dessa série, a venda de tabuleiro de xadrez aumentou muito. Um negócio que a gente pode ver aqui no Brasil, depois que saiu o filme Tropa de Elite, a admiração, o respeito que a população média, inclusive de pessoas que são muito afastadas do Rio de Janeiro, tem pelo BOPE, cresceu muito, cara. É muito comum, a pessoa às vezes ela nunca assistiu o filme Tropa de Elite, nem sabe o que é o BOPE, assiste Tropa de Elite e começa a venerar a polícia do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa que acontece muito, isso é bastante comum. Quando saiu o famosíssimo filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, muitas pessoas se converteram ao cristianismo depois de assistir aquele filme, que inclusive é um filme muito bom. Então, assim, é muito evidente que a literatura de ficção ou os filmes, eles têm um poder de influência muito grande. O poder de contar histórias, ele é um negócio que já é muito valorizado desde a antiguidade, desde antes, inclusive, do surgimento da escrita. A gente vê, por exemplo, né, que no Brasil, na tradição indígena, que havia aquelas pessoas que têm um adereço grande assim na boca, que eu nem sei como é que chama, os caras que têm alargador na orelha, e aquilo ali indica justamente a pessoa que fala e a pessoa que ouve. Porque aquela pessoa que ela é responsável por guardar as histórias que são transmitidas oralmente, ela tem uma importância muito grande de conseguir manter viva ali dentro daquela pequena comunidade o senso de pertencimento a uma cultura, de um senso de identidade, uma identidade coletiva. Isso é uma coisa que é muito importante. Então a gente vê que isso já é uma coisa que era muito valorizada desde a antiguidade. Aí quando a gente pensa, tem uma frase, eu nem sei de quem que é, que nos diz que a ficção ela é a mentira pela qual contamos a verdade. E muitas vezes aqui, mesmo no Reintegrados, a gente vai, de vez em quando, contando histórias, né, lições que a gente tira de livros, que nós tiramos de filmes. E, cara, realmente, você pensa, a boa história, ela tem que ter um negócio que a gente chama de verossimilhança, que é, ou seja,
o quanto que ela se aproxima da realidade. Quer dizer, assim, dado que você tem determinadas regras que são estabelecidas ali pelo autor, se aquele universo realmente existisse, aquilo que aqueles personagens estão passando seria possível, é plausível que aquilo ali acontecesse de verdade, enquanto mais isso se aproxima da realidade, mais a gente tem uma tendência a gostar daquilo, a se sentir imerso dentro daquela experiência. Então, dentro da estrutura da ficção em si, a gente já vê que isso é uma coisa verdadeira, que a questão da verossimilhança ela é algo que é importante e, evidentemente, por ele ser um negócio importante, a gente consegue tá se conectando com os personagens, a gente consegue imaginar os análogos que são possíveis dentro da nossa vida e muitas vezes a gente acaba vivenciando uma situação que é análoga àquela situação fictícia que está acontecendo ali, seja no livro, seja na tela. Eu me lembro, cara, que eu tava assistindo uma vez a saga Star Wars, eu gosto muito do Star Wars, com exceção das produções recentes que foram lançadas pela Disney, porque a Disney também é outro negócio que a gente tem um pé atrás, né? A Disney tem esse histórico de comprar grandes franquias e estragar as grandes franquias que ela compra. Mas eu me lembro que tem um determinado momento que o Darth Maul ele vai elaborar um plano todo mirabolante para que o grupo terrorista Olho da Morte domine o planeta Mandalor. Cara, e isso aí você vai estudar, você vai ver aquilo ali, aí você estuda como que se deu, como que se deu vários processos revolucionários, né, como o que aconteceu na União Soviética, como o que aconteceu na China. Cara, aquilo é tão parecido, às vezes parece uma espécie de Ctrl-C, Ctrl-V. Uhum. Inclusive, tem um apontamento que nos é feito também pelo João Nogueira, mais conhecido aqui no Brasil como Rasta, que 1984, que também é um livro muito popular, que mostra, né, como que se dá também o processo revolucionário. Ele é um livro que deixou de ser um alerta para se tornar um manual de instrução. No sentido de que parece que muitas pessoas, muitos grupos revolucionários hoje em dia estão copiando tudo que está naquele livro ali. Estão usando todas as estratégias que nos eram descritas por uma história fictícia. E a gente vê que muitos desses processos que estão acontecendo hoje em dia, e se tu for comparar com o livro, é praticamente idêntico. Realmente é bem interessante esse posicionamento. Esse livro aí que você falou, 1984, eu já ouvi ele, é de George Orwell, certo? Sim, sim. Sim, acho bem, tenho até vontade de ler, acho bem interessante. Já ouvi algumas pessoas falando sobre ele. Então, assim, quando a gente fala da ficção científica, Guilherme, tem muitas pessoas, como você disse, essa pessoa aí, que fala dessa tese de que a realidade ela pode ser contada por meio da ficção científica. Muitas vezes, o que geralmente fica mais oculto na realidade acaba sendo explanado, acaba sendo desmascarado pela própria ficção. E aí, pessoal, eu gostaria só de levantar aqui um ponto, que é o seguinte. A ficção ela vem sendo utilizada muitas vezes, atualmente principalmente, né, mas antigamente ela já era utilizada também, para fazer críticas sociais. Principalmente quando a gente fala da questão de regimes ditatoriais, quando você tem a sua liberdade de expressão velada, quando você não tem o direito total de exercer a sua liberdade de expressão, liberdade de opinião, você acaba utilizando a ficção, ou então acaba utilizando sátiras mais ocultas, mais sutis, para que você consiga expressar sua opinião, fazer críticas sociais e não seja retaliado por aquilo. Então, assim, a gente consegue perceber que, não só no quesito das lições da ficção científica, mas também da sua relevância. A ficção científica é uma maneira de você expressar suas ideias sem ser retaliado, sem sofrer retaliação direta. Porque, de qualquer forma, às vezes você passa uma mensagem, você passa uma informação para seu público, que as pessoas entendem nas entrelinhas, mas a pessoa que recebeu aquela crítica, a quem você direcionou por meio da sua produção artística, ela não vai poder dizer que você fez uma crítica direta a ela, porque a ficção científica ela atua como uma metáfora. Você consegue criticar a sociedade, você consegue desmascarar muita podridão que existe no mundo real, sem acabar sofrendo retaliação tão severa como se você estivesse, de fato, criticando alguém. Então, assim, a pessoa que produz a literatura científica,
a cinematografia científica, a produção artística da ficção científica no geral, ela não só é uma pessoa que contribui muito para o imaginário popular, para as lições de vida, para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento do senso crítico, da criticidade, como também é uma pessoa que é plenamente um artista, porque ela consegue expressar suas ideias, materializar as suas ideias por meio de uma crítica social, por meio de uma linguagem que não é direta, mas sim que ela narra uma realidade alternativa, narra um cenário alternativo, mas só que nas entrelinhas ela acaba passando uma crítica direta. Guilherme, eu gostaria de entender, agora a gente pode falar um pouco sobre a questão das consequências. Como você acha que, por exemplo, não há consequências diretas da ficção científica, porque a gente sabe que na maioria é uma consequência, um efeito positivo, mas quando a ficção científica ela acaba se deturpando, quando as pessoas perdem o interesse pela ficção científica, porque a gente sabe que muitas pessoas banalizam de fato, quando as pessoas não dão a devida importância a esse tipo de produção artística, quais os impactos que você acha que isso gera? As pessoas se tornam menos criativas, as pessoas se tornam mais passivas, mais sujeitas à manipulação do governo, as pessoas se tornam mais alheias à realidade social, elas perdem a sua criticidade. O que você acha? Cara, sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, primeiramente, atualmente a gente tem um problema com relação à ficção científica, que é o seguinte, a maior parte da ficção científica que as pessoas, em geral, elas têm acesso, principalmente aqui no Brasil, ela é a ficção científica que vem através de recurso audiovisual, que é série, anime, animações, cinema. E por esse tipo de arte ser uma arte muito recente, a gente pode dizer que o cinema começou, se não me falha a memória, pode ser que eu esteja errado, nos anos 20. É por aí. Que começou nos anos 20. E você pode dizer, cara, não é mais um negócio tão recente assim. Mas pela caridade, a literatura em si, ela começou quando? Eu nem sei dizer para vocês, mas já tinha livro sendo escrito ali séculos e séculos antes de Cristo. Então, por conta desse tipo de arte ser uma arte muito recente, as pessoas elas ainda têm uma tendência que na literatura não acontece mais, que é o seguinte, de você sempre preferir o que é novo, o que é lançamento, o que é inédito, e preterir aquilo que é mais antigo, mas que talvez tenha mais conteúdo. Isso é uma coisa que acontece muito. Quantas pessoas eu não vi? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de assistir filmes da década de 30, década de 40, filmes ainda em preto e branco. Eu gosto muito de assistir esse tipo de filme. Só que eu vejo que a maioria das pessoas tem uma rejeição a esse tipo de filme, simplesmente por ele ser em preto e branco. Por ser em preto e branco, a pessoa já cria uma barreira ali. Não, eu não gostaria de assistir, eu não quero nem dar uma chance para esse filme. Pode ser que ele seja muito bom, mas eu não estou nem aí porque ele é em preto e branco. Então, assim, isso é primeiramente uma coisa que a gente deveria. Eu acredito que a gente não deveria existir. As pessoas utilizarem um negócio tão. Um padrão tão superficial para estar avaliando aquilo que ela vai estar consumindo ou não. E muitas vezes acontece, e é uma coisa que eu tenho sentido que tem acontecido muito, é que as pessoas hoje em dia, os produtores, né, eles estão se tornando cada vez menos intelectuais. E aí, consequentemente, você vai produzir um filme, uma série, que ele tem bem menos conteúdo, só que ele tem muito efeito visual. Sim. Ele tem muito efeito visual, e aí quando tu vai analisar o roteiro em si, ele é um roteiro raso, ele é um roteiro muito superficial, muito simplista. Isso torna, inclusive, cara, os filmes de antigamente, esse mesmo filme em preto e branco, às vezes até um cinema mudo, um filme que é muito mais profundo, um filme muito mais imersivo, um filme que é muito mais divertido, um filme que a pessoa ela vai assistir e ela não vai esquecer 5 minutos depois. Ela vai continuar se lembrando daquele filme, ainda que muitas vezes se passem anos. E vai até mesmo evocar o processo de reflexão filosófica. Exatamente. Isso é uma coisa que Aristóteles já não dizia, cara. Quem ama o mito é, de certa forma, um filósofo. Eu ficava besta no começo do meu... Quando eu estava começando a estudar filosofia, e eu sempre tive... Cara, muitas vezes talvez eu não manifeste tanto, mas teve uma fase da minha vida em que eu era muito nerd de cultura pop. Mas eu era muito nerd de cultura pop. Vocês não têm ideia. Vocês não sabem como foi a minha reação histérica quando saiu o filme Vingadores Guerra Infinita.
Vocês não estavam lá para ver. Mas, cara, pela caridade, eu era desse tipo. E assim, eu consumia, né, conteúdo dessa esfera nerd de cultura pop e eu ficava besta quando eu comecei a estudar, que eu ia comparando uma coisa com a outra, enquanto que parecia que essas pessoas, que eram simples consumidores como eu, pelo simples fato de estarem consumindo aquilo ali, eles tinham uma visão sobre a obra que era uma visão tão profunda. Eu me lembro, cara, de uma música do Star Wars, né, que ele estava falando a respeito do personagem Kylo Ren, e é uma música, inclusive, está em inglês, e aí ele usa esse tipo de expressão que não está nos filmes, I wanna be free of this pay, I have everything to gain. Traduzindo aqui, eu quero me ver livre desse preço e eu tenho tudo a ganhar. De certa forma, é quase que como um Ctrl-C, Ctrl-V do negócio que está escrito no... Eu esqueci agora como é que é o nome do livro, mas é um livro do Karl Marx que diz que os trabalhadores não têm nada a perder, mas eles têm tudo a ganhar. O capital. É esse daí mesmo. Que diz que justamente isso daí. E esse personagem, o Kylo Ren, é caracterizado por ser um personagem revolucionário. Karl Marx era uma pessoa revolucionária. Eu acredito que quem escreveu essa letra dessa musiquinha nerd nunca tenha tocado no Capital, mas tá ali. E aí a gente vê, tem um rap nerd aqui que fala do Naruto, e o cara coloca ali uma reflexão sobre o Nagato. E aí ele fala sobre como que o Nagato, ele enxergava que toda a atrocidade que ele tá cometendo não é uma coisa ruim, mas que é uma coisa boa, ele tá fazendo um favor para as pessoas. A gente vê que o personagem ele é construído desse jeito, né, que ele se vê como uma figura divina, e ele também tem esse aspecto de ser uma pessoa, um ideólogo. E aí tu vai estudar certos fenômenos, certas ações que certos ideólogos que fizeram várias coisas ruins no passado fizeram, e como que eles se referiam a essas coisas, né, como realmente sendo um favor que ele está prestando, inclusive as pessoas que ele está prejudicando, o quanto que era parecido. Aí eu digo, cara, Aristóteles, você tem razão. Realmente. Guilherme, tem um ponto que você falou que eu achei bem interessante, que foi sobre essa questão de que, você complementou, né, que eu tinha falado, de que a literatura, ou melhor, a ficção científica no geral, ela realmente é muito importante para evocar essa reflexão filosófica do imaginário popular de uma maneira que não seja tão cansativa quanto, por exemplo, pegarem um livro teórico. Você vai se divertir aproveitando aquela obra de ficção científica. Entretanto, você falou de um ponto muito interessante, que foi sobre a criticidade, o teor filosófico e teórico daquela obra. Porque, por exemplo, não adianta fazer uma obra de ficção científica se ela é 90% lacração e militância. Se ela simplesmente remasteriza efeitos visuais, ou então junta personagens hypados, e não tem conteúdo, é uma coisa vazia, não tem ali uma história por trás, não tem um contexto, não evoca uma reflexão filosófica. Por exemplo, recentemente eu tinha visto alguns filmes, eu desisti de ver filmes mais modernos, porque realmente me decepcionam. Mas enfim, eu tinha visto um filme mais moderno, da Disney, a Marvel comprou a Disney, não foi? Não, foi ao contrário, mano. Foi ao contrário? Foi a Disney que comprou. Ah, meu Deus do céu. A Disney comprou a Marvel, e acabou desandando. Eu penso assim, depois que a Disney comprou a Marvel, desandou, acabou tudo. Como você tinha falado, né? Mas aí, eu tinha visto, por exemplo... Apesar de que, alto lá, o universo cinematográfico da Marvel foi todo construído pela Disney. Realmente. Mas, por exemplo, teve uma obra que eu visualizei, eu vi aquele filme, você jogou a ver aquele filme lá do Deadpool e Wolverine? Sim. Pronto. Eu, pelo menos, eu odiei aquela obra ali. Porque, assim, eu senti que falta muito conteúdo. Não sei se foi porque eu não prestei atenção no contexto, mas, assim, eu senti que muito do que acabava gerando aquele hype naquela obra... É só os personagens. Porque tinha dois personagens hypados, Deadpool e Wolverine, que eram bem construídos, jogaram em um único filme e amarraram ali. Pronto, não tinha história, não tinha conteúdo. Inclusive, eu ficava pasmo a cada situação que acontecia lá, todo mundo aplaudindo, eu não conseguia perceber qual era o suspense que tinha ali, qual era o hype que tinha naquela situação. Porque, por exemplo, era uma coisa tão vazia, eu senti uma falta de conteúdo tão grande. Por exemplo, a vilã do filme, que até, acho que é a irmã do professor lá do professor Xavier. Não, exatamente. Ela se torna vilã a partir de um momento. Ela tá lá naquele lugar esquecido da série lá do
do Loki. Pronto, ela tá lá naquele lugar esquecido. E aí, de repente, ela decide virar vilã, porque ela descobre que o Deadpool e o Wolverine, o mundo lá dos humanos, está jogando lixo para ela, alguma coisa assim. E ela decide que, por isso, por um motivo que a gente consegue perceber que é banal, ela diz no próprio filme que ela vai destruir o multiverso por causa disso. Assim, quando eu ouvi isso no filme, eu achei uma coisa absurda, porque eles simplesmente pensaram o seguinte, acho que os roteiristas chegaram lá e falaram assim, gente, então nós conseguimos lacrar, militar até aqui, juntamos dois personagens hypados, como é que nós vamos terminar tendo um ápice na história? Vamos pegar uma personagem genérica aqui, que ninguém conhece, vamos botar na obra, dar um motivo fútil, banal, para ela destruir tudo, um motivo extremamente fútil, se ela jogar um lixo no terreno dela. E ela foi lá que destruiu o multiverso. E assim, não é uma coisa proporcional, entendeu? Não teve uma construção. Pelo menos eu não vi uma obra que estivesse desenvolvendo aquela personagem, não. Simplesmente jogaram ela no filme, jogaram dois personagens bem construídos, em enredos diferentes, e acabaram criando uma obra ali vazia de conteúdo. Eu senti muita falta disso, para mim foi uma experiência bem decepcionante. Só deixando aqui o desabafo e novamente Disney não nos processa, assim como a Netflix. Tem alguma declaração, Guilherme? Cara, depois dessa daí, pedido pra Disney não nos processar. Não, eu tomara realmente que a Disney não nos processe, porque eu não tenho um cacife pra tancar um processo da Disney. De liberdade de expressão, não pode nos processar. Pessoal, esse foi o nosso debate. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, de comentar. Caso você tenha alguma sugestão para os próximos vídeos, ou então caso tenha alguma crítica construtiva, alguma sugestão de coisa que nós podemos acatar. E também não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, meu povo.